para fazer aquele bolo gostoso que sempre tem todos os anos, mas, com toda certeza, o mais importante é o nosso sentimento, como nós sempre falamos. O mais importante é estarmos unidos pelo sentimento, pela vontade, pela boa vontade, e que bom que nós estamos aqui. A nossa casa, ela existe desde 1950, então estamos completando 70 anos de existência. São 70 anos iluminando consciências. Que coisa maravilhosa, não é? E que coisa maravilhosa nós podermos gozar desta doutrina tão esclarecedora, não é? Porque tantos dos nossos irmãos não estão tendo a oportunidade que nós estamos tendo de sermos espíritas. Agradeçamos a Deus por isso. Que bom. Eu sou muito feliz por ter tido a oportunidade de conhecer a doutrina, como acredito que seja a realidade de todos os espíritas também. Mas, agradecendo primeiramente a Deus, o nosso Pai Celestial, a Jesus, o nosso mestre querido e amigo, a toda a espiritualidade amiga que sempre está conosco, que sempre está na condução da nossa casa e de todas as casas espíritas. Nós agradecemos imensamente ao Alto, agradecemos a Júlio Galamba por ter aceitado o nosso convite, ele está sempre conosco, estava sempre conosco também de forma presencial, não é? Quando a gente realizava as palestras lá nas terças-feiras, nos sábados lá no nosso lar, Júlio está sempre com a gente. Nós somos gratos, Júlio, pela sua atenção. Que bom que você pôde mais uma vez aceitar o nosso convite, fazendo aí a nossa abertura, não é? A abertura do nosso mês de aniversário. Nós estamos abrindo com Júlio Galamba e encerrando com Carlos Pereira. Vejam só, que coisa maravilhosa. Sem contar que, nesse intervalo, os outros palestrantes também são maravilhosos. Mas, sem mais delongas, vamos dar início aos nossos trabalhos. Vamos pedir para a nossa irmã Marinalva fazer a nossa prece de início. Vamos orar, vamos rogar ao nosso Pai Celestial bênçãos, inspiração, agradecimento pelos 70 anos da nossa Casa de Oração e Trabalho, por esse Instituto Espírita Semeadores da Fé, que nos acolhe sempre com tanto amor e com tanto carinho. Que o nosso querido e amado irmão, que hoje vai conversar conosco sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que ele seja inspirado pela espiritualidade amiga. Seja bem-vindo, meu irmão, à nossa casa, como sempre. E que a nossa querida e amada irmã Cláudia possa dar por iniciada a nossa reunião da noite de hoje. Paz e luz para todos nós. E assim seja. Então, como Marinalva lembrou, o nosso tema central de aniversário é Bem-aventurados aflitos, capítulo 5, e hoje Júlio vai falar para nós sobre a justiça das aflições. Só lembrando a todos que a nossa palestra está sendo gravada, então vamos pedir para que todos permaneçam com o microfone desativado, tá certo? E bom trabalho, Júlio, e que nós possamos aproveitar. Ok. Eu que agradeço o seu carinho, Claudinha, o carinho de sempre me dar essa oportunidade de estudar, de rever os amigos, de fazer novos amigos. Muito obrigado pela prece que nos fortalece, Marinalva, e nos encoraja a continuar nessa luta. Realmente, eu fico imaginando como é que uma pessoa pode ser feliz diante de tantas aflições nesse mundo de Deus, de tanta reviravolta, né, de tanta injustiça, e encontrar forças para acreditar na bondade e na misericórdia de Deus. Somente essa doutrina consoladora, libertadora, esclarecedora, para nos dar esse suporte de entender que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, nós espíritas sempre
Acordamos na certeza de que será o melhor nosso dia e que vamos nos deitar sabendo que outro dia nos será dado, encarnados ou desencarnados, mas sempre em busca da nossa felicidade. Quando o Mestre Jesus, em suas andanças pela terra, certa vez disse: bem-aventurados que choram, pois serão consolados, que está lá em Mateus, capítulo 5, no versículo 5 também. Quando nós refletimos sobre nossas vidas e constatamos quanto sofrimento estamos sujeitos e quantos padecem as pessoas em geral, inevitavelmente, né, nós perguntamos: por que tudo isso? Há alguma utilidade na aflição? Por que serve a aflição? E a primeira pergunta, a resposta que vem já, a primeira pergunta é: nós sofremos em consequência dos nossos próprios atos. A resposta segunda é que Deus deu o próprio Cristo as aflições que vêm para o nosso crescimento e assim para o nosso bem. Nossa dificuldade em compreender as aflições deriva da nossa dificuldade de compreender Deus. As pessoas normalmente fazem uma ideia muito equivocada, imaginando um bom velhinho de barbas brancas sentado num trono celestial. Isso decorre, entretanto, da tendência que temos em definir aquilo que não conhecemos com uma imagem humana, que é realmente o que nós conhecemos, né? E daí nós criamos a ideia: Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus. É verdade, mas não no corpo, em espírito, em sua essência inteligente. No atual estágio que nós estamos evoluindo na humanidade, né? Esse estágio que a humanidade está passando, ainda muito primitivo, né? Estamos mais próximos dos homens da caverna do que dos anjos. Não temos condições de ter uma compreensão exata de Deus. Nós nos identificamos nossas atitudes mais com as atitudes dos animais, com as atitudes de um espírito evoluído. Basta alguém pisar no nosso pé com muita força, naquela unha cravada, que a gente vai ver como será a nossa reação. Pelo menos a minha, né, seria de uma queixa muito grande. Então, mas se Deus é soberanamente bom e justo, toda aflição, todo sofrimento tem que ser justo, pois nada acontece sem a permissão de Deus. Ora, se Deus é soberanamente bom, não sofremos porque Ele quer, mas sim como consequência dos nossos próprios atos. Então, é muito comum nós encontrarmos pessoas que vivem o tempo todo a se lamentar, a se queixar da sua condição de vida, que minha família não me compreende, ninguém me ama, né? Do seu trabalho, reclama do trabalho, e quando está desempregado diz: não, eu vou aceitar qualquer coisa, né? Reclama pela falta de sorte, como se Deus tivesse abandonado a pessoa. Ricos e pobres reclamam por dias melhores. Não despertaram ainda para a palavra do Eclesiastes, que diz: a felicidade não é deste mundo. Então, a felicidade ela é buscada na riqueza, no poder, na juventude, mas nem todas essas três coisas juntas garantem a felicidade plena, pois que nós observamos espalhado pelo mundo, em todas as classes sociais, a queixa da falta de felicidade. Então, a doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido por Jesus, tem o esclarecimento para estas questões, que tanto afligem a humanidade. Quando o senhor Kardec classifica de maneira pedagógica o nosso planeta como sendo um planeta de prova e expiações, um dos motivos da infelicidade é estar perto do homem, é a sua própria ignorância, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecereis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso está exarado lá em João, capítulo 8, 31 e 32. E é exatamente esta a explicação que nos dá a doutrina espírita em dois dos seus postulados básicos: a lei de causa e efeito e a reencarnação. Sem esse conhecimento, sem essa consciência de que nós não estamos aqui pela primeira vez, já viemos aqui milhares de vezes, e ainda vamos precisar vir para aprender o que não conseguimos nessa.
corrigir alguns erros do passado, né? Porque é da lei da física, toda ação gera uma reação idêntica na sua potência, só que em sentido contrário. Assim acontece com nossas vidas e em nossos atos, por maior que nós possamos imaginar ou por menor que ele seja. Sempre que praticamos atos maus, prejudicando nossos semelhantes, produzimos sobre nós os mesmos efeitos. Assim também quando falhamos ou simplesmente pensamos o mal. Mas aí reside também o aspecto positivo. Tudo que nós fizermos de bom, seja benéfico a outras pessoas, retorna para nós com as mesmas características, com a mesma força e com a mesma intensidade, né? Em João 14:2, Jesus diz: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então é importante entender o papel desse planeta, né? O senhor Kardec, quando explica de maneira didática a classificação dos mundos, é apenas para a gente ter uma ideia, mas ela é como as cores do arco-íris, né? Elas são muito infinitamente maiores do que ele colocou. Porque mundos primitivos são aqueles mundos destinados às primeiras encarnações da alma humana, né? Os homens que viviam ali nas cavernas, bem mais primitivamente. Os mundos de expiação e prova, que é o nosso, é um mundo onde o mal ainda predomina, né? O bem ainda é muito... As pessoas têm vergonha de ser bondoso, de dizer eu te amo, mas para dizer uma ofensa no trânsito é tudo muito fácil, né? E os mundos regeneradores, esse que a Terra está passando por essa transição, são mundos onde as almas ainda têm muito que expiar, muito que aprender, mas já adquirem forças para sentirem as fadigas menos árduas, né? Já se sentem mais reconfortados, mais íntegros, né? E os mundos felizes, né? Que é nisso que a gente realmente precisa um dia alcançar, onde o bem supera o mal, né? E os mundos celestes e divinos são onde tem as moradas dos espíritos purificados, né? Ali reina exclusivamente o bem, sem nenhuma história. E a Terra, né, pertence a essa categoria dos mundos de prova e expiação. É por isso que nela é exposto tantas misérias e tantos sofrimentos. Os seus habitantes ou estão em prova ou estão expiando. Mas quando é que um espírito está em prova, quando é que ele está em expiação? Essa é uma questão que a gente precisa entender até para reconhecer a nossa condição e acelerar o nosso processo. Sair de uma expiação para uma prova, né? E sair de uma prova para uma regeneração. Emmanuel, na obra Consolador, na questão 24, página 201 da obra, ele especifica a diferença entre prova ou provação e expiação. Ele diz, Emmanuel, que a prova é a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Então, é aquela vida que nos cobra, né, que está sempre tem um trabalho, sempre tem algo a fazer, sempre uma exigência. A gente, às vezes, não consegue um descanso porque é uma luta sem fim. Porque nós estamos sendo provados a sair da nossa inércia, do nosso egoísmo, para poder vencer as nossas más inclinações. Quando o espírito está em expiação, diz Emmanuel, é uma pena imposta. É como aquele malfeitor que cometeu um crime e ele está prisioneiro, né, àquilo que ele fez. Claro, a sua consciência está lhe cobrando reparos e ele, como não tem condições ainda de reparar com o amor, ele sofre, ele expia. Na pergunta 258, o senhor Kardec também diz que quando na erradicidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que vai lhe suceder na Terra. Então, não é assim, a gente é jogado no mundo, não. Ele sabe o que vai acontecer, o que é que vai espiar, quais são as provas, as dificuldades. E ele próprio escolhe os gêneros de prova porque tem de passar. E é aí onde consiste o uso do seu livre-arbítrio. Geralmente, a gente escolhe coisas que não teria como suportar. Não teria, mas a espiritualidade amiga nos concede as condições de a gente fazer exatamente aquilo que a gente pode. Porque não existe um determinismo na doutrina espírita, né? O livre-arbítrio, ele abre o leque para a gente mudar o nosso rumo. No livro A Vida Escreve,
psicografia do nosso querido Chico Xavier e Valdo Vieira, em conjunto, ele tem uma mensagem intitulada O Merecimento. Dá licença. Ele narra que o espírito Hilário Casa conta na obra que, no caso de Saturnino Pereira, ele era um espírita, homem amoroso, prestativo, um bom pregador, um bom trabalhador, sempre disposto a ajudar os semelhantes, seja no âmbito doméstico, nas caridades fraternas, no ambiente familiar, na casa espírita, no trabalho profissional. Ele era um homem, assim, de inabalada conduta. Certa feita, ele estava operando uma máquina, conta Hilário, e ele era condutor e feriu a mão. Ele fora socorrido no hospital, passando por uma cirurgia restauradora, porque ele ferira quase o braço todo. Porém, ele foi informado pelo cirurgião que só perderia o dedo polegar. Apesar do braço dele estar todo esmagado, ele só ia perder o dedo polegar. E que os ferimentos do braço iriam se reconstituir rapidamente. Agora, logo começam os comentários de todo o trabalhador, né, e da própria família. Por que um desastre desse, com um homem tão bom, tantas almas criminosas que sofrem acidentes, né, cai uma barreira em cima da casa e ele sai ileso, né? Então, uma pessoa tão boa vem ser vítima de um acidente desse. E Saturnino recebeu carinho, respeito de todos, sorria resignado, agradeceu a Deus, porque nesse momento ele estava triste. À noite, ele estava muito triste, foi se deitar, porque ele era um homem tão bom e trabalhador. Puxa, não havia necessidade, eu podia ter sido intuído e tirar minha mão. E à noite compareceu em companhia da esposa a uma sessão íntima a um centro espírita. Ele foi para um centro espírita e foi quando Macário, né, o orientador espiritual das tarefas, dirigiu-se a ele bondoso, para que o mesmo não se sentisse desamparado e tampouco triste, que todos tinham ajudado a ele, pois todas as dores são decretadas pela justiça de Deus. E conta para ele: há 80 anos você era um poderoso sitiante no litoral brasileiro. E certo dia, porque um pobre empregado seu, enfermo, não pudesse obedecer às determinações, você, com as próprias mãos, obrigou a triturar o braço direito no engenho rústico. Por muito tempo, no plano espiritual, você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo da cana em que saía misturado com o sangue da vítima, cujos gritos ecoavam em seu coração por muitos e muitos longos anos. E você implorou, insistiu uma existência humilde, onde viesse a perder no trabalho o braço mais útil que você tivesse. Então, o seu pedido foi perder o braço todo, mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem, auxiliando aos outros. Você tem trabalhado, esmerado no dever. Não estamos aqui para elogiar, porque você continua lutando. Porém, hoje, por débito legítimo, alijaria você todo o braço, mas perdeu apenas um dedo. Regozije-se, meu querido. Você está pagando em amor seu empenho à justiça. De cabeça baixa, Saturnino derramava lágrimas de gratidão, lágrimas de conforto, de apaziguamento, de alegria. Porque é o amor que cobre uma multidão de pecados, como bem asseverou o nosso querido Mestre Jesus no Evangelho de Pedro, no capítulo 4, versículo 8. Através das boas ações, nós podemos, sim, diminuir o impacto de nossas provas diante de Deus. A reencarnação é uma consequência necessária da soberana justiça e da bondade de Deus. Não fosse por ela, como explicar a existência de pessoas más que navegam no mar da vida sem qualquer atribulação, ao lado de pessoas boas, totalmente dedicadas ao próximo, que padecem as mais brutais sofrimentos? Mais do que isso, como entender a morte prematura de uma criança em tenra idade? Então, são certas coisas que somente a doutrina espírita traz para a gente um consolo, uma esperança e, inclusive, uma certeza.
Porque quando nós vamos estudando, trabalhando, e essas coisas boas vão acontecendo na vida da gente, a gente vai entendendo a importância do Consolador prometido. Então, nenhum espírita vai mais para um velório e fica desmaiando, estribuchando, ai, minha mãe, meu filho querido. Não, chora, chora, sente a perda, mas tem a resignação, tem a certeza de que ele está bem amparado, bem acolhido, bem recebido, e que vai ainda, nós vamos nos reencontrar em desdobramento da noite de sono, ou em futuras encarnações. Então, é nas sucessivas encarnações em que, progressivamente, ocupamos os mais variados papéis no teatro do mundo. Que a soberana justiça e bondade de Deus, né, impõem as devidas compensações, fazendo-nos sofrer as consequências das ações mais que, porventura, tenhamos praticado. E, melhor do que isso, colher os frutos das nossas boas obras. Não? Então, não estamos cercados de sofrimentos, e sim de lições, de aprendizado, para transformar as nossas dificuldades, né, como instrumentos de superação. Porque o ser humano é o árbitro de seu próprio destino, onde cada escolha, independente das suas motivações ou justificativas, acionam a lei de causa e efeito, em qualquer plano em que se situe, em qualquer, ou encarnado ou desencarnado, ele sempre irá responder pelas suas boas ou más escolhas. As boas escolhas produzem o progresso, que é essa que a gente escolheu, de estar aqui agora, estudando, aprendendo junto, né? Estreitando nossos laços de amizade, porque quando for de noite, que a gente em desdobramento se encontrarem, a gente já sabe que não está só. E vai para onde? Eu vou contigo. Porque senão a gente é convidado, sim, por um amigão do peito, que em outras ocasiões a gente brincou muito com ele e agora é amigo, a gente gosta, se gosta, só que ele ainda gosta muito de coisas que não trazem muito bem. Ainda está perdido ainda na ilusão. E a gente está querendo acordar desse pesadelo, né? Então, enquanto as escolhas infelizes geram provações e expiações. Então, tudo está no nosso livre-arbítrio. Se um homem ajuizado é uma raridade nesse mundo, um homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Porque por mais que nossa consciência esteja tranquila, como é que nós vamos ser felizes vendo o nosso próximo passando por necessidades tremendas? Muito grande. Então, desse modo, se sofremos, é porque em nossas próprias ações infringimos as leis divinas ou as leis naturais, que são bem sintetizadas no Evangelho de Jesus, a nos recomendar amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quando disse, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Kardec elucida, a verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada. E a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo ainda. Ora, na nossa ignorância, no nosso egoísmo, no nosso orgulho, aqueles que detêm um pouquinho de poder do conhecimento escravizam o mais fraco, se não for uma pessoa evangelizada. Né? Porque ter conhecimento é ter domínio. Então, ela somente pode aspirar uma verdade relativa, que é proporcionada ao seu adiantamento, como está narrado no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E dizia Jesus aos judeus, repetindo, né? Aos judeus que criam nele, porque nem todos os judeus criam em Jesus. Nem todos. Jesus falava aos que não se encontravam presos à lei civil, à lei mosaica. Mas a lei de Deus formulada nos 10 mandamentos, né? Esses que já cumpriam essas leis, Jesus falava para eles, pois esses estavam abertos para um novo aprendizado. Esses tinham carinho por Jesus, escutavam e procuravam colocar em prática. Agora, no entanto, nós não devemos acreditar que nossos sofrimentos atuais são decorrências pura e simplesmente de nossas encarnações passadas. Né? A gente também tem que dar uma pausa, fazer uma meditação, serenar, né? Como é que eu estou levando a minha vida, como é que eu estou acordando com gratidão ou com queixa. Puxa vida,
É fogo, essa pandemia agora, estou trabalhando muito no computador, agradeça. Agradeça porque tem milhares que queriam estar no seu lugar. Ave Maria, meu Deus, pronto, agora vamos abrir tudo, essa vacina não saiu ainda, e agora pronto, lá vou eu enfrentar, agradeça. Tem muita gente que gostaria de estar no seu lugar. O senhor Kardec, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele bem nos mostra que quase a totalidade de nossas dores são consequência de nossos atos nessa mesma encarnação, nessa que nós estamos transitando agora. Né? Aí diz lá no item 4. E ele pondera, o senhor Kardec, diversos exemplos, quantos os que estão endividados por não saberem viver com o que ganham. Né? Ganha X e gasta 2X. Isso traz aflição na hora do pagamento. Quantos os casamentos fracassados porque os cônjuges não conseguem dialogar e não se perdoam por coisas insignificantes. Qualquer besteira que um faz, o outro já está botando para baixo, porque eu quero mostrar que está vendo, você também. Você também faz coisa errada, não é só eu, não. E fica um agredindo o outro, termina se cansando. Ninguém consegue viver num ambiente extremamente estressado. Quantas doenças seriam evitadas se as pessoas não cometessem excessos na alimentação? Se não se entregasse ao vício, vícios perniciosos como do álcool, do fumo. Né? Quantos filhos, os filhos que seguem o caminho do vício, porque os pais, no momento adequado na infância, deixaram de lhe dar limites, né? De lhe ensinar bons exemplos. Pelo contrário, às vezes ensina até o filho aonde é que está a bebida. Vai buscar para mim, para o seu pai, lá na geladeira, e traga com um copo limpo. Eu já estou dizendo a ele, e às vezes até, você já está um rapazinho, 14 anos, já pode beber. Aí com 12 anos, já está um homem, tá vendo? Já está um homem, agora já está bebendo. Isso é fruto da ignorância, não é bem maldade, né? Então, mas isso, independente de ser maldade, ignorância ou não, traz sofrimento. E é durante essa luta renovadora que nós somos convocados a fazer nossas escolhas mais acertadas, administrar o tempo, ampliar sentimentos, desenvolver virtudes, cultivar, sobretudo, a solidariedade e prestar a prática da caridade, fugindo dos extremos do intelectualismo e das emoções. Entretanto, infelizmente, há pessoas que se encontram com oscilações espirituais, vacilam entre o crer e o fazer. São criaturas que, mesmo que vinculadas ao espiritismo, não conseguem administrar certas paixões inferiores, por não terem o necessário domínio sobre si mesmo. E justificam, não, e foi o obsessor, eu estava distraído, eu nem sei porque eu fiz isso, eu não queria, mas fiz. A gente vai justificando, onde Jesus diz para a gente dizer sim, sim e não, não. Aquelas coisas que devem ser ou não ser. Então, somente conseguiremos renovar o nosso psiquismo e imprimir valores edificantes à nossa alma se aprendermos o verdadeiro significado, permanecer na palavra do Cristo. Enquanto não entendermos essa passagem, a gente vai continuar ainda com muita dificuldade. Assim, se estamos sofrendo e olhando com honestidade para dentro de nós mesmos, certamente constataremos que a causa desse sofrimento não está em ações passadas, praticadas por nós. Quase sempre está na atuação atual, nessa encarnação. Porque o verdadeiro discípulo do Cristo percebe, então, que a despeito das próprias imperfeições, é necessário ser bom. É preciso ser bom, é preciso conhecer a verdade, é preciso se aprofundar no Evangelho de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, para poder a gente chegar num mundo feliz. Mas a gente ainda vive materializando Jesus. Jesus é tão lindo. Jesus, olha, os olhos dele parecem esmeraldas, os cabelos dele parecem pérolas douradas, a voz dele fluía, e ele não é nada disso. E isso é a mesma coisa que nós fazemos com Deus, a imagem e semelhança do homem. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, Jesus é essa beleza de perfeição humana. Ele disse quem ele era. Então, por que procurar outros caminhos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que caminho é esse? O caminho que ele exemplificou. Ele perdoou, ele não julgou, ele tolerou, ele foi paciente. Ele cumpriu a lei.
Ele deu testemunho de fé e ele se entregou ao Pai. Não brigou com os algozes. Por que eu vou brigar? Eu não fiz nada de errado para disputar a minha vida. Então, esse caminho é o caminho que a gente precisa começar a trilhar. Colocar esse Jesus no coração, passando pelas provas que Deus nos impõe. Aí é que nós vamos adquirindo esse conhecimento. Muitos aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que foi assinalada. Mas outros a suportam murmurando. E pela falta que desse modo se incorre, permanecem afastados da perfeição e da felicidade prometida. Isso, no entanto, não significa que devemos simplesmente nos deixar sofrer sem fazer nada, sem procurar nosso bem-estar. Não é isso. Nós não fomos criados para sofrer. Nós fomos criados para ser felizes. E só não somos quando nos afastamos de Jesus. Né? Jesus é o amor, é a lei exemplificada de como nós devemos, o nosso modelo a ser seguido. A dor física, ela nos mostra que algo não está bem em nossa saúde. Qualquer dorzinha física tem alguma coisa de errado. Nós procuramos um médico, fazemos nosso tratamento adequado e recompomos nosso bem-estar. A aflição, em seu turno, demonstra-nos que estamos tomando caminhos equivocados em nossa vida e temos que corrigir o curso, orando e vigiando. Em relação à sentença, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, explica Emmanuel. Emmanuel diz, muitos em política, filosofia, ciência, religião, se afeiçoam em certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do seu ponto de vista. São escravos da sua maneira de pensar. Muitos aceitam a verdade e entendem as lições, advogam-lhe a causa e proclamam os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na incessante atividade do bem. A aflição, o sofrimento, são como o despertador na madrugada. Servem apenas para nos acordar. Logo após, nós desligamos. Assim como não há quem deixe o despertador ligado o dia inteiro, nós devemos simplesmente acordar diante do sofrimento e, em seguida, fazer o que seja necessário para desligar aquele sofrimento, corrigindo as ações equivocadas que nos fazem sofrer. É assim que Emmanuel diz. Para ser uma aflição, sai da aflição, através da prece, através da oração, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Busca Jesus, silencia, vai sentir aquela paz interior e vai encontrar o caminho para resolver o problema. A doutrina espírita está aí justamente para nos auxiliar a descobrir o que está desfocado em nossa vida, para retomar o caminho correto, para nos lembrar que todos os recursos da espiritualidade superior estão sempre à disposição de todos nós. Sempre. Não tem horário marcado, não tem fila de espera, não. É a hora que a gente silenciar, entrar no nosso mundo interior e orar e rogar ao Pai. Nessa hora nós receberemos a assistência. Porque os bons espíritos estão sempre tentando nos influenciar para o bem. Nós é que impedimos quando nos fixamos em aspectos negativos, como egoísmo, orgulho, medo, raiva, rancor. Então é urgente, portanto, que olhemos para dentro de nós mesmos, refletindo sobre o que estamos sofrendo, a fim de mudar nossa atitude, aproveitando o que de bom nos proporciona a doutrina dos Espíritos em matéria de reflexão e oportunidades de praticar o bem, tornando-nos felizes pura e simplesmente por estarmos cumprindo a lei maior, que nos recomenda fazer ao próximo o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Disse Jesus nas bem-aventuranças, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele não quis dizer que nós seríamos felizes por ficar chorando a vida inteira, mas que nós aprendêssemos a lidar com toda e qualquer situação, confiantes de que tudo tem uma razão de ser e tudo passa. Sendo assim, diz aí o Mestre Jesus na bem-aventurança, não dá para nós ficarmos revoltados e ou desesperados, pois agindo dessa forma, jamais iremos ter a paz interior
que ele tanto apregou. Então, é perdoar, é ter paciência, é entregar a Deus aquilo que está fora do nosso alcance. Para aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, não se referia àqueles injustiçados pelas desigualdades físicas, sociais e morais que existem no mundo, acreditando que todos os seus direitos foram desrespeitados sem ter quem sequer lhe ouça, porque eles não sabem nem a quem reclamar. Eles dizem que não pediram, essas pessoas não dizem que não pediram até para nascer, que Deus não existe, que ele está sendo castigado, ou que ainda foram amaldiçoados com alguma dessas desgraças da vida. Então, quanto a dizer que não pediram para nascer, pode-se dizer até, de certo modo, que estão certos. Pois nem imaginam o quanto imploraram, eles não pediram não, imploraram para estar aqui por causa do esquecimento que é necessário nessa encarnação. Né? Portanto, dá uma lida lá, esquecimento do passado, né? No Evangelho, no capítulo 5. Então, sendo assim, acreditar que Deus os está castigando seria subestimar toda a perfeição e bondade do Criador do Universo. E, finalmente, dizer que foram amaldiçoados pela vida é não saber o valor que tem uma existência, a importância de uma encarnação. Então, num mundo como o nosso, marcado pelo egoísmo e pela injustiça, lutar por uma sociedade justa, fraterna, ainda é muito difícil. Mas o futuro, com certeza, há de nos reservar muitas alegrias. Aos pobres de espírito, Jesus apregoou que deles seria o reino dos céus. Aos pobres de espírito, está citado aqui, não são aqueles desprovidos de bens materiais, indispensáveis à vida de sobrevivência. São aqueles que não reclamam da miséria, que experimentam, né? Mas buscam no trabalho a satisfação de suas necessidades e na prática do bem. Eles veem uma oportunidade de ascensão espiritual nas dificuldades. Via de regra, os pobres de hoje são os ricos de ontem, que não souberam utilizar as riquezas que tinham nas mãos em favor do bem e do serviço do próximo. Não se deve entender com tudo isso que é preciso ser pobre para alcançar o reino de Deus. Os ricos também podem, são seus filhos, quando praticam a lei de justiça, amor e caridade, independente da condição material. Porque Jesus está falando aí dos espíritos, não da matéria. O que vai definir a condição de obtermos a graça divina é o nosso comportamento diante da vida. É dizer sim às coisas que são boas e dizer não àquelas que nós já entendemos que fazem mal. Se não diretamente a nós, mas diretamente também ao outro, à natureza. Se fizer mal à natureza, se causar dor, seja lá em qualquer criação de Deus, já é um motivo de procurar evitar. É o amor que dedicamos ao semelhante e a prática do bem na vivência do Evangelho. Então, há muitos pobres de espíritos que são maus, como há muitos ricos que são bons. Sofrerão aqueles que fizerem o mal, o uso dos bens que possuem, não gerando benefício nem para si e nem para o próximo. Aqueles que praticam o bem irão desfrutar das compensações prometidas por Jesus pelo seu próprio merecimento. Não é que foi um presente que ganhou, não. Então, tudo isso explica porque, sendo Deus a suprema justiça, não permitiria que alguém sofresse sem merecer. Portanto, se sofre, é porque justa é a causa. Comprovando a pré-existência do Espírito, que explicaria a desigualdade entre o bem e o mal existente na humanidade. Somente a doutrina dos Espíritos consegue trazer com lucidez, com muita clareza, essa condição que separa os homens na sua condição social. Como vimos, haverá casos em que o Espírito solicitará o sofrimento, antes de reencarnar, como uma prova para a sua evolução. Assim, se sofremos hoje e não achamos o motivo de nosso sofrimento, aí sim, nessa existência, certamente a razão do nosso sofrimento poderá estar em vidas anteriores, pois Deus não permitiria um sofrimento sem razão alguma. Nossa vida pode ser comparada a um iceberg, cuja ponta está do lado de fora da água, representa o nosso presente. E a parte embaixo da água, que nós não vemos, nós não vemos porque não suportaríamos a vergonha de ver nossos erros que cometemos anteriormente. Os ódios, os rancores, os remorsos, né, que seria uma barreira imensa para a nossa evolução. E dessa forma, a convivência social estaria comprometida, pois não suportaríamos conviver com pessoas que magoamos no passado, em determinado momento da nossa existência,
ou não teríamos feito, talvez, a mesma coisa com ela do que nós estivéssemos fazendo agora. Então, é preciso que nós tenhamos a resignação de aceitar o outro como ele é. E também de aceitar aquilo que não podemos mudar em nós mesmos. Acreditamos que nós podemos ser felizes aqui e agora, ou no futuro, se assim o bem quiser, pela graça de Deus. Né? Jesus, quando saía durante o dia para pregar com os apóstolos, né? ele se reunia no final da noite na casa de Simão Pedro, porque ali ele pegava a experiência de um, a experiência de outro, e dava mais uma lição, porque Jesus não perdia tempo, feito a gente perde, não. Ficar sentado numa cadeira, ouvindo as pessoas falar do que quisesse. Ele pegava uma coisa e já trazia, já dava um livro para ser publicado com o comentário dele. E daí o Lúcio, na obra Jesus no Lar, fez exatamente isso. Pegou cada noite de Jesus na casa de Simão Pedro e criou aquele livrinho. E nesse dia, Pedro estava com um semblante meio fechado. Jesus sabia o motivo. Ele sabia o motivo. Mas ele pergunta, Pedro, como é que foi seu dia? Para dali ele envolver todo mundo na conversação. Pedro disse, foi bom, mas eu tive alguns aborrecimentos com meu tio, que é muito sovina, e com o sobrinho, que é o filho dele, que é muito mentiroso. Os dois começaram a falar do que eu tinha largado a família para pregar, seguir o Nazareno, que tinha abandonado lá e tudo. Eu coloquei cada um no seu lugar, fui aplaudido pela multidão e não me arrependo. Pedro tinha uma intimidade com Jesus que era uma coisa linda. Ele abria a pureza do seu coração do jeito que ele era. Era um homem rude, um homem do campo, pescador, calejado, né? Ele vivia para a família. Mas quando ele encontra Jesus, ele começa a viver para a humanidade. Mas Jesus chega para ele e diz, Pedro, quando o pescador leva os peixes para o mercado, o que é que ele faz? Ele seleciona os melhores, né? Ele seleciona os melhores para poder oferecer àqueles que vão comprar. E o oleiro, Pedro? O oleiro, o que é que faz? Senhor, Pedro já estava começando a ficar chateado, porque não estava entendendo as perguntas. Ele modela o barro com suas mãos delicadas e dá a forma que ele quer. Aí Jesus, com aquela voz doce, aquele olhar pacífico de pai, de amigo, de irmão, diz, Pedro, e o carpinteiro? O que é que ele usa para construir uma casa? Senhor, todo mundo sabe, o carpinteiro ele usa a enxada, o martelo, o serrote, o enxó. Ele trabalha a madeira e dali ele constrói sua casa. Pois bem, Pedro, os nossos familiares mais próximos são os instrumentos, o serrote, o martelo, o enxó e a enxada, que Deus colocou no nosso lar para que, através dele, nós construíssemos o seu reino dentro de nós. Aí Pedro fica silencioso, cabisbaixo, entende a profundidade da mensagem, agradece e se recolhe para ir fazer suas tarefas da casa. Então, agradecer a Deus por termos reencarnados com esses entes queridos que estão ao nosso lado. Nós escolhemos eles. Aqueles que vão exigir de nós a paciência, outros vão exigir o trabalho forçado, outros vão exigir disciplina, outros vão querer que nós sejamos santos. Você não é espírita? E por que ainda faz isso? A gente tem que ouvir, é verdade. Não é por só ser espírita, não. É por ser cristão, é por estar querendo dar o testemunho da verdade da palavra do Senhor, então eu tenho que me esforçar. Vamos cometer erro, pede desculpa. Foi mal, me perdoe, eu me equivoquei, eu perdi o controle. Acontece, é da nossa ainda imperfeição. Né? Nós ainda não estamos plenos, domando todo o amor que Deus colocou no nosso coração. Então é possível sim que saia um pensamento e talvez até uma palavra, mas que ela não seja justificada. Não existe justificativa para agredir ninguém, para revidar uma agressão. Então, se comportar como Jesus, que no seu último suspiro na cruz, depois de chicoteado, uma coroa de espinho enfiada na cabeça, os amigos sumiram todos, e ele se lembra, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Até Judas que tinha trocado por algumas moedas,
Na verdade, Judas não o traiu. Judas supervalorizou o poder de Jesus, porque acreditava que quando chegasse lá com os soldados, Jesus ia dominar todos eles, escravizar os romanos, e ele iria, lógico, assumir um cargo muito importante no ministério de Jesus. Né? Pedro puxa a espada. Pedro, recolhe a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, essas imperfeições dos apóstolos que estavam com ele, mas eram homens que tinham uma essência boa, tinham uma base boa, mas eram ainda frutos daquele mundo ignorante, perverso, injusto, que tinha que revidar o mal com o mal, até porque a lei mosaica assim ensinava, né? Na olho por olho, dente por dente, a lei de Talião. Mas, conta Humberto de Campos, na obra Boa Nova, que Jesus estava na cruz, silencioso, os espíritos amigos desceram, começaram a cantar hosanas, perfumar o ambiente, iluminar, muitos anjos descendo, preparando aquele local para que tudo ficasse em paz para a saída do Senhor, quando um anjo solitário se aproxima de Jesus, coloca a cabeça no peito dele, Jesus balbucia alguma coisa e ele sai desesperado. Narra Humberto de Campos, que era o anjo da caridade. Ele tinha ido socorrer Judas a pedido de Jesus, que tinha acabado de suicidar. Então, nós estamos com uma proteção 24 horas ao nosso lado. Precisamos nos entregar a essa fé, sair de casa, tomando os cuidados por causa do momento atual, mas sair sim, mantendo aquelas distâncias, não sair abraçar ninguém, mas vamos todos desencarnar. Não vamos ser imprudentes, mas não vamos desencarnar dentro de casa com uma máscara na cara, não, porque, bom, perdoe, pessoal, é assim que eu penso. Eu vou fazer minha feira, não mexo ninguém, tomo álcool, levo minha garrafinha, a máscara, atendo, passo álcool, saio, vou, exagero com esse álcool. E em casa é sabão amarelo, como mandam as autoridades. Mas sabendo que, pela permissão de Deus, mesmo com todos os cuidados, se chegou minha hora, ela vai chegar. Porque a Terra, apesar de ser considerada uma penitenciária, um hospital, ou mesmo um templo de escola, ele não está destinado para ser assim para frente. Ele já progrediu muito e ainda vai progredir muito mais, e tem muito que se fazer. Cabe aos trabalhadores da última hora a propagação da Boa Nova à luz da doutrina dos Espíritos, esclarecendo a respeito da imortalidade da alma, das vidas sucessivas, falar sobre a reencarnação, a lei do progresso que atingirá a todos indistintamente. E como diz Graciliano Ramos, através do nosso querido Chico Xavier, Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia por toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando por toda parte o conforto da água viva. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. Espiritismo é a escola e o mestre amado é Jesus. Muito obrigado, meus irmãos, muito obrigado, meus amigos. E Jesus continue assim, nos abraçando com esse carinho que vocês tiveram comigo. Estou muito grato por essa oportunidade, né, que essa casa abençoada, Mensageiros da Fé, me deu. Que seus 70 anos continue derramando sobre aqueles que iniciaram o trabalho de construção dessa casa, de muita paz, de muita alegria, porque foram eles que no início deram sua vida, sua energia, seu corpo, sua alma, para que hoje a gente pudesse estar numa casa abençoada, que quando a gente entra, já toma um passe de tanto abraço que ganha. Aff, Maria, eu fiquei encantado com os trabalhadores. É muito carinho, é muito como vai, vem cá e um puxa. Eu já não sei nem quem é o dirigente da reunião, de tanta gente atendendo. Um beijo grande, Claudinha. Um beijo grande para todos vocês. Ô, Júlio, nós é quem agradecemos. O trabalho, como sempre, o seu trabalho foi maravilhoso. Eu Não. acredito que todos nós estejamos muito satisfeitos. Foi, de fato, um grande banquete que nos foi servido. Que Deus lhe abençoe sempre. E que você possa sempre aceitar o nosso convite, sempre estar conosco, nos ajudando, nos acompanhando. Tá bom?
Nós agradecemos mais uma vez a presença de todos vocês. Que bom tê-los aqui numa data tão especial, numa data comemorativa, em que nós estamos completando 70 anos de existência. Nós vamos... Alguém quer falar alguma coisa? Marinalva, Genilson, Zezé, Cida... Alguém quer falar alguma coisa? Quer dizer que a gente amou. Liga aí, vem. A gente amou a explanação. Deus te abençoe, Júlio. Deus abençoe todos Obrigado, vocês. querida. Obrigado, querida. E fechou com chave de ouro, com os versos para Jesus. Obrigado, querida. Bom, vamos pedir para Genilson fazer a nossa prece de encerramento. Vamos. Antes de iniciar a prece, eu gostaria de parabenizar o nosso irmão Júlio. Excelente, gostei muito, viu? Aprendi muito. Obrigado. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto e dizer assim: Que bom, eu também. Deus, nosso Pai, de infinita bondade e amor, enviaste teu Filho maior, Jesus, para ele nos ensinar a senda do amor e do bem. E ele nos ensinou que a humildade é privilégio dos espíritos nobres, que a simplicidade é a chave das boas aventuranças, que o próximo é aquele que está sempre a precisar de nós, que o amor é um manto que cobre a multidão de pecados, que a caridade é o limiar da salvação, que o perdão é o ápice da vitória espiritual. Ó, Mestre, nos fortalece para que possamos aplicar e praticar todas essas virtudes ensinadas pelo Mestre Jesus. Sendo assim, Mestre querido, te rogamos, te suplicamos que nos proteja, nos abençoe, nos ilumina e nos conceda a sua paz. Que assim seja e que Deus nos abençoe. Que assim seja. Assim seja. Pessoal, boa noite a todos vocês. Foi bom poder ver Boa todos noite. vocês. Boa noite a todos. Júlio, até a próxima. Obrigado, Júlio. Parabéns, Júlio. Um abraço a todos. Boa noite. Feliz Natal! Obrigado pelo Feliz carinho. Natal, Júlio! Feliz Natal para todos. Feliz Natal, é verdade, é verdade.